Depois da gente passar por essa pandemia, agora a gente tem que lidar com a varíola do macaco, né? A varíola, né? Essa nova doença, né? Nova não, porque a varíola do macaco ela foi descoberta inicialmente em 1958. É originária do vírus, né? Do poxvírus. E aí, inicialmente ela é de roedores, acabou que foi transmitida pelo macaco, o macaco começou a transmitir, então acabou virando aí, porque tinha uma incidência maior no macaco, acabou virando a varíola do macaco. Vem lá da região, né, vem da África e agora vem tomando o mundo inteiro e vem assombrando aí o mundo a respeito de tudo isso aí. Então é daí que vem o vírus. A varíola do macaco ela tem duas cepas, o vírus, o poxvírus. O poxvírus ele tem duas cepas, né? Uma cepa que é a cepa do Congo, que é o mais contagiosa, né? Que causa um pouco mais de sintoma mais sintomática, e a cepa da África Ocidental, que é uma cepa um pouco mais leve. Mas de qualquer forma, as duas cepas são cepas que tem um grau de letalidade, tem um grau de agressividade que não é tão baixo, de mortalidade, né, de gravidade que é baixo e que é autolimitado. Transmissão. Como é que se dá a transmissão? Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, né, pelo diretor-geral, né, o Tedros, ele explica sobre a questão da transmissão. Se dá por gotículas, pelo contato prolongado, entendeu? Então, assim, quais são essas categorias? Gotículas, lesão na boca, beijo, né? Então, assim, a pessoa que tiver com uma ferida ali, né, com as bolhas, com todas aquelas lesões ali, pode causar lençol, né? Então a pessoa tá com as bolhas, aquelas crostas, e aí tá passando lençol, você vai usar uma roupa de alguém que tá com aquilo, corre o risco de pegar a varíola do macaco. Então, assim, são esses contatos mais demorados. Mas o que mais tem se visto aí, né, entre 80% e 90% dos casos, que o contágio está se dando por contato sexual, principalmente entre homens que têm relação sexual com homens. Por isso que isso foi lançado até agora, para que se tenha bem esse cuidado, né, que não tenha múltiplos parceiros, né, então que evite todo esse contato. São lesões que estão se dando, a transmissão, né, que está acontecendo principalmente. Apesar de não estar ainda definido como uma infecção sexualmente transmissível, né, uma IST, hoje já oficialmente não está dito, né, mas se propõe que entre como uma IST. Então precisa diminuir esses contatos, tá certo? Então, assim, que também, óbvio, né, a gente pode ter aí esse contato. Agora a gente tem uma incidência muito maior entre homens, mas com esses contatos, óbvio, daqui a pouco a gente vai ter um aumento e se espera nesse momento que a gente tenha um aumento, né, nesses meses dos casos. Hoje o Brasil, né, no mês que nós estamos, que é o mês de julho de 2022, nós temos aí aproximadamente uns 1.000 casos, né, que continuam em crescimento, tá? Mas a grande maioria, como eu falei, é de homem que tem relações sexuais com homens. Então, o que é importante? O contágio. O contágio, ele precisa desse contato com as gotículas, desse contato mais prolongado. Então, ficar atento para evitar ver que está com um quadro, que está tendo alguma coisa, que tem alguma lesão, como eu expliquei anteriormente. Então, o que você vai fazer? Vai se cuidar e vai fazer ali o teu isolamento, tá certo? Então, esses são os modelos de transmissão, só recapitulando, precisamos de gotículas, então beijo, né? Então, a tosse, só que é muito menos comum que isso aconteça. É mais pelo contato prolongado, contato com roupas, né? Contato por via sexual é hoje a principal causa de infecção pela varíola do macaco. Quando a gente começa a falar, né, sobre os sintomas, né, os sintomas inicialmente, eles são sintomas leves. Então, às vezes quando se fala de subnotificação, de não encontrar tanta gente, achar que os números que hoje se fala, né, de pessoas com o vírus do macaco, vou falar aqui no Brasil, então assim, que o número é menor do que se imagina, na verdade que o número é maior do que se imagina, porque é uma subnotificação, é porque são sintomas
São sintomas leves na grande maioria dos casos. O que vai ter? Febre, calafrio, né? Aquela sensação de arrepio, né? Calafrio, dor no corpo, dor muscular, aquelas famosas ínguas, né? Então assim, íngua embaixo do braço, né? Íngua na região ali das virilhas. Então esses são os sintomas leves, que depois vai evoluindo para aquelas vesículas, né? Que são aquelas bolhas que vão dando no corpo. Então vai acontecendo uma série de bolhas no corpo que vão pegando, que na verdade, quando a gente olha essas imagens, né? Que são imagens com muitas feridas, muitas bolhas, né? Aquelas regiões com a casquinha de ferida, né? A grande maioria não acontece assim. São algumas bolhas pequenas em alguns locais, que depois parecem, em alguns casos, parecem até umas espinhas. Então poucos, não é tão monstruoso como todo mundo acaba apresentando. Então assim, mas nós temos os casos aonde tem surgido na maioria das pessoas essas bolhas, tem surgido principalmente na região genital e na região anal e na boca, porque ela tem essa relação com o contato sexual. Então é importante. Uma outra coisa que é de importância a gente falar é que o preservativo, ele não consegue realmente bloquear isso aí. Não consegue bloquear por quê? Porque é de contato, essa questão é de contato. Então essas bolhas, essas vesículas, elas não vão estar ali na região anal, na região do pênis, na região anal. Ela vai estar toda ao redor e acaba tendo contato com a outra região da pele, e aí acaba com a boca e acaba tendo esse quadro infeccioso. Então é muito importante essa questão de observar quem tem sintoma, quem tiver com alguma coisa ali, tiver com uma lesão suspeita, né? Evitar, diminuir, fazer seu isolamento. Eu vou falar sobre o tempo de isolamento, vou falar sobre esse tempo aí que acontece toda essa questão da varíola do macaco, tá certo? Então, só para recapitular: febre, calafrio, dor no corpo, ínguas pelo corpo, né? Embaixo do braço, no pescoço, na região da virilha. É muito importante você observar tudo isso aí, principalmente se você teve contato com alguém que teve monkeypox, ou se teve um contato, né, sexual com alguém que pode ter uma suspeita de ter tido monkeypox, né? A varíola do macaco. Então é importante você ficar atento e fazer o isolamento. Agora, por quanto tempo aparece a doença? Qual é o momento? Quanto tempo dura realmente essa questão aí da varíola do macaco? A varíola do macaco, ela vai durar aí de 2 a 4 semanas. É um tempo prolongado mesmo, é um tempo muito prolongado, tá? Então assim, uma coisa que é importante frisar é que quando dá aquelas vesículas, aquelas bolhas, aquelas crostas, elas são dolorosas e realmente causam muito incômodo. Agora vai durar de 2 a 4 semanas. Começa com aqueles sintomas leves, e aí até poder evoluir para a questão das bolhas. Então, o tempo de isolamento é um tempo que realmente dura aí, né, até uns 21 dias, né? Então, assim, que é um tempo de isolamento realmente, um mês de isolamento, que é um tempo para que todo esse processo, toda, né, a questão da infecção, ela possa se resolver. Uma outra pergunta que se faz, né, qual é o tratamento? O tratamento, ele é um tratamento com sintomáticos. Então, assim, pegou a doença, não tem, né, uma medicação específica. Tem alguns antirretrovirais aí que estão sendo utilizados, estão fazendo teste, mas por enquanto não tem nada muito bem definido de como vai se tratar. Mas é uma doença que a gente chama de doença autolimitada. O que acontece? Ela acontece, chega um determinado período, todo aquele período do adoecimento, e melhora por si só. Tá bom? Então, assim, por isso que é preciso esse isolamento para não transmitir durante esse período para outras pessoas. Então, o isolamento ele é importante. Então, é uma doença autolimitada e também não é uma doença com uma grande incidência de gravidade, com incidência de morte, nada disso. Qual é a grande preocupação? A grande preocupação se dá principalmente em crianças, onde tem se registrado morte em crianças pequenas, estamos falando de criança
né, de recém-nascido, estamos falando de criança de 1 ano, 2 anos, né, 3 anos, então estamos falando de crianças pequenas. Então essas crianças que elas estão com o sistema ainda imune em formação e acaba tendo um quadro um pouco mais grave. E também pessoas imunossuprimidas, né? Então esses são os casos que realmente teve aí uma incidência de mais gravidade. Apesar da gente ver que a incidência de morte pela varíola do macaco ser muito, muito baixa mesmo no mundo inteiro. É muito importante cuidar e fazer o isolamento nesse período que tiver com esse quadro da doença. Temos a vacina que consegue proteger, tem uma vacina da varíola comum, né, que foi aquela varíola que já foi extinta, graças a Deus, esse nosso mundo, esse nosso planeta, né? Então a gente não tem incidência e nem existe, né, dose suficiente, né, para poder produzir, para poder fazer, para poder, né, imunizar, mas que sabe que ela tem a resposta. Mas tem outras vacinas que já estão sendo comercializadas na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, que está sendo mais específica realmente para imunizar, né, para poder evitar que a pessoa pegue a varíola do macaco. Mas é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Por quê? Porque não se vê ainda como uma grande preocupação, como uma preocupação de que precisa imunizar todo mundo para poder, né, ficar protegido contra a varíola do macaco. Então, hoje, né, o que realmente se pensa se propõe é que sejam vacinados profissionais de saúde e a população de risco, para poder diminuir a possibilidade de a gente ter aí, né, uma doença que acabe perdendo um pouco mais o controle e aumenta custo, internação. Então você tem uma série de problemas aí dentro da própria saúde, da saúde no geral. Então existe sim a vacina, essa vacina ainda, né, nesse momento não está sendo comercializada no Brasil, mas já estão em tratativa, poder trazer, né, pouco tempo, daqui a pouco a gente já vai ter aí essa vacina para poder imunizar. Mas até o momento se pensa em imunizar profissionais de saúde e a população de risco. Aproveita agora, compartilha esse vídeo, deixa aí o seu like e aproveita para se inscrever no canal para poder receber essas informações com base na ciência e na atualidade. Então, se cuida! Aquele abraço!